Boa noite, pessoas lindas. Boa noite, Suraminha. Bem-vindas, meninas lindas. Boa noite, Master, aluna Master, terapeutas Masters, boa noite. Glauci, meu amor. I will survive. Tipo isso. Será que nós vamos sobreviver a essa noite avassaladora? Essa questão de trabalhar, destravar, desbloqueio, gente, é coisa séria. I will survive. Vamos enfrentar nossos demônios. Ah, o Rio tá me fazendo bem, tô gatinha, né? Eu cortei o cabelinho, gente. Dei um trato no visual. Ó, Jesus. Boa noite, louca. Vamos sobreviver a tudo e a todos. Porque nascemos para brilhar, para vencer, para nos provar, para nos superarmos. Não é verdade? Então, eu vou fechar ali, gente. Vou fechar porque tá fazendo barulho. Vamos ver, vou dançando. Vamos lá, vamos fechar. Tá muito barulho de ônibus hoje, gente. Mas eu vou sobreviver isso. Vou sobreviver. Vocês estão me ouvindo, gente? Espero que sim. Vocês estão comigo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Eu fui lá fora com o risco desse fone perder a conexão. Tô morena iluminada. Terapeuta Miriam, vamos chegando. Migas, colegas. Boa noite, gente. Obrigada, Shirloca. Você também, Morena Jambo, super special. Só tem mulher bonita nessa live porque tem mulher que se ama, mulher que se gosta. E nós vamos sobreviver. I will survive. Não é isso? Nós vamos sobreviver. Essa é uma live muito especial. Obrigada, gente. É tão bom receber esse carinho das colegas, né? Das amigas, das mulheres, de outras mulheres, né? Qualquer coincidência, mera semelhança. Semana passada eu estava praticando e tirando essa música. Cassiane, Renata, Vera Jodas, boa noite, pessoal. Vamos entrando, né? Hoje temos uma noite um tanto quanto especial. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou usando esse foninho aqui, Bluetooth. Não importa, em Portugal fala Bluetooth. Então, vocês estão me ouvindo bem? Deem um joinha aí pra mim. Digam se está tudo bem. Se vocês estão me escutando bem. E hoje é uma noite bem especial. Travou, gente? Travou? Sério? Aqui a internet tá show. Como é que tá aí? Essa live já começou vibrando alto. É isso mesmo. Por quê, Miriam? Porque quando a gente percebe que a nossa única saída é enfrentar os nossos demônios, que demônios são esses? As nossas dores, as nossas dificuldades, né? E essa live fala disso. Qual é o título da nossa live? É Emoções de Baixa Vibração e Suas Consequências, parte 2, né? Então, para quem tá pegando a gente de primeira, quem não assistiu a live parte 1, eu te aconselho a depois, tá? Ir lá no nosso feed e procurar a primeira parte dessa live, onde eu explico muita coisa interessante. Eu falo sobre os níveis de expansão da consciência, os níveis de sobrevivência, né, que é o estado da vítima, o que isso acarreta a nível emocional para todos nós.
quais são as consequências, quais são os tipos de estresse desse nível de sobrevivência, que é esse nível da vítima, né? Então, estresse físico, estresse químico, estresse emocional. Boa noite, Dri, bem-vinda. Então, eu fiz uma explicação bem bacana e falando que o que sustenta todo esse desequilíbrio, né, que nos deixa, então, nessa baixa frequência, nessa baixa vibração, é o medo. O medo é o principal sentimento que apoia todos os tipos de estresse, porque é o medo da morte, que é a pulsão de morte, que é o medo de perecer, de passar fome, de morrer, de não conseguir ter o mínimo, né, para a nossa sobrevivência. Então, isso foi bem explicado, foi bem falado na nossa primeira parte. Eu também prometi que hoje eu faria, então, um tratamento ao vivo, né? Nós tivemos 6 candidatas, a Fátima Souza, a Silvana Souza, a Kathleen Machado, a Valdete Souto, a Roquele Rodrigues e a terapeuta Miriam. Eu fiz o sorteio prévio, coloquei inclusive no Stories, tá lá. A Kathleen entrou. Kathleen, você foi sorteada. Prepare o seu coração, mulher. Comece a pensar qual é a dor emocional que você quer trazer para o nosso tratamento de hoje. Nós vamos dar então uma pinceladinha na técnica que vai fazer parte da metodologia do terapeuta master, né? Nós estamos criando uma metodologia de atendimento que não é melhor, que não é pior do que nenhuma outra, é apenas uma técnica nova, né, que agrega em todos os outros tratamentos. Somos terapeutas holísticas, muitas de nós trabalham com reiki, com psicanálise, com theta healing, com humanoterapeuta, e nada disso, nenhuma técnica invalida a outra, até porque muita coisa se conversa, né? Então, a gente vai tratar uma partezinha da nossa técnica, que é uma técnica de limpeza de memória, que chama de Strava 360, tá bom? Então, faz parte aí das nossas novidades, e vocês vão ter aqui em primeira mão uma demonstraçãozinha dessa técnica, que é baseada na EFT, que é a Emotional Freedom Techniques, que foi criada na década de 70, né, pelo Gary Craig, tá? Então, eu anotei aqui para não dar nenhum escorregão, não falar nada errado. Então, hoje a Kathleen, maravilhosa, que já está aí na nossa audiência, prepara aí, meu bem, prepara, porque a gente vai então fazer essa demonstração da técnica. Antes disso, como eu já disse, vocês que não pegaram a primeira parte, o que eu vou falar agora pode estar completamente desconectado. São assuntos que, de alguma forma, eu estou tentando trazer sem que precise da primeira parte para você entender a segunda. Porém, quando você entender a primeira parte da live, você vai ampliar a sua gama de conhecimento, né? Então, tudo que a gente tem feito aqui é justamente isso. Uma coisa que eu não sou é avarenta, né? Eu estou sempre entregando para vocês tudo que eu sei, o meu melhor, porque eu acho que quanto melhores terapeutas estiverem no mundo, quanto mais pessoas preparadas, né, melhor vai ser esse time de terapeutas holísticas bem-sucedidas, bem vistas, né, no mercado, e a gente vai conseguir fazer a nossa parte, a gente vai conseguir ajudar realmente o mundo a ser um lugar melhor, né, para todos viverem. Isso faz parte da nossa missão, do nosso propósito de vida. A nossa profissão, ela não pode ser feita com o intuito de ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro porque faz bem feito aquilo que é a nossa missão, que é o nosso propósito de vida. E as nossas lives e os nossos estar aqui não é só para terapeuta, é para toda e qualquer pessoa que tenha fome e sede de ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano mais evoluído, de aprender sobre si mesmo, né? Até mesmo também de conhecer um pouquinho a missão do Terapia em Ação e o que nós podemos fazer, né, para colaborar para você que não é terapeuta, que está aqui nos assistindo, para que você possa então também entender um pouquinho da nossa vibe, da nossa pegada e o que a gente vem trazendo para os nossos clientes, para os nossos assistidos, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, tá? A Márcia Regina falou, entrega muito mesmo. Eu entrego, gente, eu não sou avarenta. Eu sou gulosa, mas não sou avarenta. Eu sou gulosa, né? Eu quero comer, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero fazer, eu quero beber, eu quero falar, mas eu não retenho, não.
Se eu retivesse, acho que eu tava com 380 quilos só de bunda, né, gente? Porque vai ter ainda essa camada toda aqui, só Jesus na causa. Então, voltando então para o nosso assunto, qual é a próxima parte que a gente vai tratar aqui, né, na nossa live de emoções de baixa vibração e as consequências? Nós tratamos um pouco da questão do medo, falamos então que o medo não é uma emoção positiva, como muitas pessoas acham, né, que o medo é protetivo. Não, gente, o medo não é protetivo. O medo te impede, te paralisa, ele é um flit paralisante. O que você precisa é ser prudente, é ser uma pessoa inteligente emocionalmente para não ser pego de surpresa. Então, planejar, estar em equilíbrio emocional, estar, né, num nível de expansão de consciência, vai fazer com que você, ao passar por uma situação perigosa, você tenha então a capacidade de atuar não no nível de sobrevivência, através do medo, paralisar, entrar em luta ou fuga. Nós falamos de tudo isso, das químicas que acontecem no nosso cérebro, dos hormônios que são liberados, tudo isso a gente falou na parte 1, né? Eu só queria voltar a falar dessa emoção, dessa frequência baixa, como outras frequências também que existem, mas eu acho que o medo é aquilo que mais nos confunde. Muitas vezes a gente troca, né, esse conceito, aceitando sentir medo, achando que esse medo então vai ser positivo para nós. Não, medo não é positivo, prudência é positivo. Ser inteligente emocionalmente vai fazer com que você use toda a sua capacidade de raciocínio, todo o seu instinto, toda a sua... Foi o que eu falei, a gente sai do instinto e vai para a virtude da intuição, né? Então, quando eu estou no instinto, eu vou fugir ou lutar, né? Quando eu estou na minha virtude, eu uso a minha intuição para saber o que de melhor eu devo fazer, utilizando a minha capacidade cognitiva para sair daquela situação de perigo, ou melhor, eu nem vou me colocar, porque a minha intuição vai estar sempre conectada, né? E eu vou estar conseguindo perceber os ambientes, eu vou estar conseguindo perceber e não vou me colocar em risco sem necessidade, sem a menor necessidade, porque eu estou caminhando na base do instinto, tá? E aí, o que isso tem a ver, né? O que o medo tem a ver com emoções de baixa frequência? Tem tudo a ver, porque uma das coisas que mais pegam nas pessoas, né? Eu tenho umas anotações aqui, né? É o pânico. O pânico é uma emoção derivada do medo, né? Não só do medo, mas de uma série de consequências desse medo, uma ansiedade profunda, um medo do futuro, um medo de morrer, um medo de não dar certo, um medo de ser perseguido. Então, um monte de desdobramentos da frequência do medo vai colocando você cada vez mais nesse nível de sobrevivência, que é o nível do vitimismo também, que nós falamos disso na primeira parte, que, como eu disse, voltem lá, né, no nosso feed e temos a parte 1 dessa live, né? E aí nós ficamos com aquela tendência, né, de pensar sempre o pior, nas piores possibilidades, né? Porque o futuro é sempre visto com base nas experiências negativas do passado. Eu não consigo me reformular, eu não consigo me refazer, eu não consigo ter esperança no meu hoje. E isso está muito baseado nessas frequências de baixa vibração. O medo é uma delas que faz com que a gente realmente fique muitas vezes impossibilitado, né? E aí o que é importante pensar, que o medo ele nunca o pânico ele nunca tem uma causa externa, ele é sempre gatilhado pelo externo. E que gatilho é esse? É como eu vejo o mundo, é como eu interajo com o mundo. E como é que eu faço isso, Gel? Como é que eu entendo essa questão da interação com o mundo? A gente vai lá para a tabela de Hawkins, que fala das frequências e das vibrações, tá? Eu vou abrir aqui porque eu trouxe um caso para a gente perceber, tá? Então, eu queria que você pensasse numa situação muito simples do dia a dia. E aí a gente vai trabalhar em cima de todos os níveis de consciência da frequência da tabela de Hawkins, tá? Eu quero provar para vocês, através disso aqui, que o que eu estou falando faz sentido. Não é o que acontece comigo no mundo, mas é como eu leio o mundo. Lembra que eu falei para vocês? Olha, eu fiquei 5 anos em Portugal.
Antes disso eu estava aqui no Rio de Janeiro, como eu tô hoje. E eu tinha muito mais medo de andar no Rio de Janeiro do que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu expandi o meu campo vibratório. Hoje eu estou muito mais equilibrada e muito mais conectada com a minha com uma frequência de neutralidade para cima do que com as frequências da vergonha, da culpa, da apatia, do medo, tá? Então, essas frequências se tornam a lente com que você vai ler o mundo, o seu nível, a sua frequência, o seu nível de consciência é que vai ser o filtro, né? Então, há 5 anos atrás, eu tinha mais medo porque eu vibrava muito a 100 Hz. Eu vibrava muito a 75 Hz, que é o sofrimento. Muito a 100 Hz, que é o medo. Eram sentimentos muito comuns para mim. Então, tudo me causava medo. Andar de carro me causava medo, andar de ônibus me causava medo. Eu enfrentava, mas eu sentia o medo. E eu me dei conta, né, quando eu cheguei aqui, peguei o carro, comecei a andar pela cidade, fui para Niterói, voltei, fui para Urca, andei ali, andei aqui. E que eu sei que a situação tá até pior, né? Mas eu falei, nossa, eu não tô sentindo nada. Eu estou tranquila, eu estou em paz. E aí eu percebi, mais do que nunca, como é verdade isso aqui que eu vou falar para vocês, e queria que vocês depois me dessem um joinha ou dissessem se concordam com isso que eu vou trazer para vocês, tá? Pense numa situação assim, tem um cara na rua, um mendigo jogado na rua, lá no chão, deitado em cima de um papelão, ok? Esse é o fato. E aí, eu tenho vários eus, várias Giovanas vão passar por aquele mesmo lugar, tá? E aí, primeiro eu vou passar com o nível de consciência em Hertz, em 20 Hz, que é a frequência da vergonha, tá? E aí, o que vem na minha cabeça? É um vagabundo sujo e nojento, deveria ter vergonha na cara e sair dali. Eu reflito a minha frequência da vergonha, sentindo que aquela pessoa não tem vergonha, que ela não poderia estar ali. Que vagabundo, que nojento, que sujo, né? Por que esse cara tá aqui? Ele não tem vergonha de estar aqui expondo toda a dor, toda a mediocridade dele, toda a sujeira dele, toda a derrocada dele, né? E aí essa Giovana vai embora com essa visão. Ela viu aquela cena e ela sentiu isso. E aí vem uma segunda Giovana, agora vibrando a 30 Hz, na frequência da culpa. E aí então ela passa por esse homem, por esse mendigo que tá ali daquele tapetinho ali de papelão, e o que ela fala? A pessoa chega a uma situação miserável dessas por culpa das suas más escolhas, pelo que fez na vida. Ela olha para aquela situação com um senso de culpa. Ela julga o outro com a culpa que ela vibra. A culpa é dele. Ele fez muitas escolhas erradas e agora ele está pagando por isso. Vocês conseguem fazer conexão com a forma como vocês leem as situações na vida? Hein? Eu queria que vocês pensassem comigo. Terapia em ação é pra gente aprender junto. Não é pra ficar aqui blá 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 e vocês só ouvindo, não. Eu quero que vocês pensem. Pensem sobre o que eu tô falando. E aí essa Giovana toda culpada, frequenciando em 30 Hz, ela vai embora. E depois vem uma outra Giovana, agora frequenciando em 50 Hz, que é a frequência da apatia. E ela vai ver o mesmo mendigo naquele papelão, na mesma situação. E ela vai e lava as mãos dela e diz: ninguém, nem o Estado, nem a sociedade podem fazer nada pelos moradores de rua. Não existe esperança. Ninguém pode fazer nada. E ela vai embora com aquela sensação de apatia, de impotência. E ela vai embora. Percebam que é a mesma situação, é o mesmo mendigo, no mesmo papelão, na mesma rua, só que várias Giovanas vibrando em níveis, né, de hertz diferentes, frequências de consciência diferentes, vibrações diferentes, tá? E aí vem então a Giovana
agora vibrando a 75 Hz, na frequência do sofrimento. E aí ela passa por aquele mendigo, naquele mesmo lugar, naquele mesmo... E o que ela diz? Que tragédia lamentável, um homem desses abandonado, sem amigos, sem família, sem ter o que vestir, comer onde morar. Que tragédia! É o sofrimento. Ela vai ler aquilo com o óculos da frequência dos 75 Hz, que é o sofrimento. Em tudo ela vai ler sofrimento. Em tudo ela vai ver sofrimento, porque é nesse lugar, é nessa frequência, nessa baixa frequência que ela está vibrando, tá? E aí vem a Giovana. Agora, essa daí foi embora. A Giovana com a frequência do sofrimento a 75 Hz se mandou. E agora vem a próxima Giovana frequenciando a 100 Hz. Ela vem na frequência do medo. E aí ela passa pela mesma situação, pelo mesmo mendigo, no mesmo papelão. E aí ela diz, esse homem deve estar esperando a oportunidade para cometer algum crime. É melhor eu chamar logo a polícia. E essa Giovana se agarra na bolsa, ela olha com medo para aquele ser humano. Vocês percebem que até agora a situação é exatamente a mesma, os riscos são exatamente os mesmos, mas como essa pessoa está atuando em níveis de baixa vibração, ela está num nível de contração emocional, ela está num nível de sobrevivência e vitimismo. Vocês percebem por que é vitimismo também? Porque eu estou sempre vendo o mundo, eu estou interpretando o mundo com esses óculos de baixa vibração, não tem como eu reagir ao mundo de forma diferente. Eu vou reagir ao mundo na frequência que eu estou emanando. Se eu estou emanando medo, se eu sinto medo em mim o tempo todo, eu vou ler todas as situações como perigosas. E foi o que eu falei sobre quando eu morava aqui no Brasil antes, que era muito menos perigoso que agora, e eu morria de medo de tudo. E agora eu sinto muito mais segurança. Por quê? Porque eu estou vibrando numa outra frequência. Eu não estou mais no nível de sobrevivência em todas as áreas do meu dia a dia. Claro que tem algumas áreas que eu ainda estou no vitimismo, que eu ainda estou na sobrevivência, que eu preciso olhar para essas minhas partes que estão num nível de consciência mais baixo, mas muito da minha consciência já está numa outra frequência, né? Numa frequência de expansão. A expansão ela é contínua. Então tem áreas mais iluminadas em mim hoje do que outras, né? Eu já consegui colocar luz em muitas das minhas sombras, consegui então aumentar o nível vibracional de muitas coisas no nível da minha interação com o mundo. E é ok. Agora vem uma outra Giovana passando pela mesma cena, aquele mendigo deitado no papelão, né? Só que ela vem frequenciando agora em 125 Hz. Que é a frequência do desejo. E como ela vai ler aquela situação daquele mendigo que tá, olha, ele tá deitado, gente, ele não tá nem vendo a mulher, não tá nem vendo a Giovana passar. E aí ela vai ler aquela situação assim: por que ninguém faz nada pelos moradores de rua? Bem, alguém poderia fazer alguma coisa. Ela começa a desejar que algo seja diferente. Mas ela ainda assim não consegue sair do âmbito do desejo. Ela não consegue agir. Ela ainda está sentindo e estando nesse nível de sobrevivência. Ela bem que desejaria que alguém fizesse alguma coisa por ela, para tirar ela do buraco em que ela está. Tá fazendo sentido para vocês quando eu tô falando das frequências? De uma forma assim bem prática? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Bota aí um coração, um joinha, qualquer coisa, um sim. Só para eu perceber vocês aqui comigo. Tá bem? Vamos lá. Cadê vocês? Muito bom. Obrigada, Verinha, pelo feedback. Obrigada. Aí, Kathleen, obrigada, meu amor. E aí... tem gente que vibra tudo junto ao mesmo tempo. É verdade! É por isso que a gente tem que estar atento, gente. Porque quantos óculos, né, eu posso estar... E foi o que eu falei, né? Mesmo tendo algumas áreas que eu já iluminei na minha personalidade,
tem algumas áreas da minha vida em que eu ainda vibro na raiva, em que eu ainda vibro no medo, em que eu ainda vibro no desejo, que eu ainda vibro nessas frequências então mais baixas, na vergonha, né? Tem áreas da minha vida que eu ainda sinto vergonha. E aí eu, quando me deparar com situações parecidas com aquilo que me causa vergonha, eu vou acabar vendo a coisa com essa lente. Porém, se existe mais consciência em expansão do que em retração em mim, mais expansividade do que sobrevivência, eu consigo analisar melhor aquilo que eu estou fazendo, eu não fico tão inconsciente com essas lentes, com essas frequências, e eu posso então me colocar numa posição de mudar a forma como eu estou vibrando com relação àquilo. Eu troco a lente, eu vou conscientemente fazendo uma transformação naquilo que eu estou assistindo, naquilo que eu estou vibrando. Eu falo, epa, tô fazendo merda, tô vibrando baixo, olha como eu tô lendo isso, eu tô lendo com a vibração da culpa, eu tô lendo com a vibração do medo. Calma, primeira coisa que você pode fazer é tentar levar essa emoção para neutralidade. Isso não é bom nem é mal. Isso é um truque que a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá? A neutralidade é o seu ponto de equilíbrio. É uma frequência também, que você pode tentar acessar a qualquer momento. Isso não é bom, isso não é mal. Isso tem função. E eu vou então para a minha neutralidade. Isso a gente vai fazendo conforme vai expandindo a consciência. Depois que eu neutralizo aquilo, eu posso tentar olhar com as lentes de vibrações mais elevadas, tá? Então, esse é o primeiro truque que eu trago para vocês, para aumentar a sua consciência. Peraí, eu estou enxergando isso, percebi que eu estou enxergando com a lente da culpa, então, com a frequência da culpa, então eu vou tentar buscar a minha neutralidade. Isso não é bom, isso não é mal, isso tem uma função no mundo. E a partir daí, então eu passo para um processo de entendimento superior, tá? Depois da frequência do desejo, que é 125 Hz, eu vou passar, então, ali na frente, a Giovana tá passando, vendo aquele mendigo, naquele tapetinho de papelão, deitado, dormindo, descansando. E aí eu vou com a frequência em Hertz de 150 Hz, frequenciando a energia a vibração da raiva. E qual é a frase que eu vou dizer? Esse homem parece ser violento e agressivo. A qualquer momento pode atacar alguma vítima indefesa. Eu vejo agressividade nele. Eu vejo raiva nele. Eu vejo ele sendo violento, sendo perigoso, porque eu estou usando a lente da minha própria raiva. É por isso que às vezes, sabe quando você está com raiva? Aí você está numa loja, uma pessoa te olha e você fala assim, o que é? O que você está olhando? Ninguém nunca pensou. Se não falou, não pensou? Né? Você vai ler aquela situação como se aquela pessoa estivesse te afrontando, mas na verdade é você que está em raiva, é você que está vibrando afronta, é você que está vibrando essa desarmonia, é você que está a 150 Hz, não o outro. Não necessariamente, às vezes o outro pode estar te olhando na frequência da neutralidade, que é 250 Hz, tá? Às vezes o outro só te olhou neutramente, mas você está com raiva, você está vibrando a 150 Hz e você lê que ele está te afrontando, que ele está te chamando para uma briga, porque é você que está com essa lente, não é o outro, tá? Depois, imagina que eu tenho a Giovana passeando ali de novo, na mesma situação, né? E ela vem com a frequência de 175 Hz, que é a frequência do quê? Do orgulho, não é da magnanimidade. Quem está no Terapeuta Master sabe do que eu estou falando, né? É a polaridade de uma mesma energia, magnanimidade e orgulho. Então, esse orgulho, o que a pessoa vai fazer? Vai ler aquilo, vai ver aquela Giovaninha tá passando ali, cheia do orgulho, na frequência dos 175 Hz. Ela vai chegar, vai olhar para aquela situação e vai pensar, que absurdo a pessoa chegar numa situação dessas, como pode? Essa pessoa não tem brio? Por que ela não levanta daí? Por que ela não faz alguma coisa? Né? Então ela vai e fala, nossa, que situação degradante, como ela pode se colocar nesse lugar? Mexe no orgulho, mexe naquela ferida de ter que se mostrar superior, estar bem, mas não por estar bem para não parecer inferior a ninguém. Então olhar para aquele homem ali
mexeu com esse orgulho, com essa frequência. E ela enxerga, a Giovana está ali enxergando então aquela situação com os óculos, com a frequência do orgulho. E aí então agora ela passa de novo, só que no nível da neutralidade, a 250 Hz. E aí ela olha para aquilo, olha para aquele ser humano ali, naquele papelãozinho, né? Dormindo, aquele mendigo, e aí ela fala: deixem-no quieto, ele não está prejudicando ninguém. Aquilo passa a não incomodar, não é bom nem é mal. A frequência da neutralidade faz você entender que não cabe a você julgar aonde o outro está. Você simplesmente deixa acontecer. Essa frequência da neutralidade, ela é o começo de uma possibilidade para você, de um ganho de consciência mais profundo. Porque a partir daí, né, todas as outras frequências subsequentes, elas pressupõem também o preceito da neutralidade. A neutralidade é que faz você ser uma boa terapeuta. Muitas vezes de manhã, antes de começar a atender, eu meço a minha frequência. Se eu estou em neutralidade, eu já estou feliz. Por quê? Porque se eu estou atendendo em neutralidade, eu não vou julgar o meu assistido. Eu vou conseguir olhar para ele e entender que esse é o processo dele, que ele pode, né? E vai fazer o melhor que ele puder. E que eu estou aqui apenas como um apoio. Eu não estou aqui para ser super mulher, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para achar que está tudo sendo muito injusto. Isso acontece muito. Eu vou falar uma coisa bem horrível, né? Que leva muita gente a polaridades. Por exemplo, a gente que está em consultório, a gente atende muita gente que passou por abuso sexual. Abuso de pai, abuso de tio, abuso até de mãe, né? E aí, se você não se mantém na frequência da neutralidade, você não vai conseguir ser um bom profissional. Minimamente você precisa estar neutro, entendendo que as coisas são como elas precisam ser, né? Elas podem mudar daqui para frente, mas o que faz você ser um terapeuta saudável, capaz de ajudar o seu assistido, é no mínimo se manter a 200 Hz. Você precisa trabalhar em você essa neutralidade, porque senão você vai entrar num sofrimento e você vai desligar arrasado, você não vai conseguir terminar o seu atendimento e sair íntegro. Você vai levar essa dor para o seu jantar com seus filhos, para o seu jantar com seu marido, você vai perder a vontade, você vai entrar em revolta, você vai entrar em julgamento, né, do outro que fez aquela pessoa sofrer, né? E isso acontece direto na nossa vida. Imagina que eu sempre falo isso, eu tenho uma irmã que às vezes me liga e fica reclamando, ai, porque fulano fez isso comigo, fez aquilo comigo, ai, não sei o que, e ela vai falando, e eu começo a ficar com raiva da pessoa que ela tá falando. Aí no dia seguinte ela põe um post com um coraçãozinho best friend, aí eu me sinto uma idiota. Por quê? Porque a única coisa que ela queria era desabafar, e eu não fiquei na minha neutralidade. Entende? Ela só queria falar. E eu entrei num processo de raiva. Por quê? Porque mexeu com a minha família, mexeu comigo, blá, blá, blá. Aí vem a justiceira, lá, 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 lá. Quando eu não tenho nada a ver com isso. Se eu tiver a fim de escutar, eu escuto. Se eu não tiver a fim de escutar, eu digo, olha, desculpa, mas eu não tô a fim de escutar. Isso é ser neutro. Entende? Agora, se eu me disponho a ouvir, eu vou ouvir entendendo que tá tudo bem. Eu vou só estar ali como um apoio. Como você mede a sua frequência em neutralidade? Tem uma tabela de Hawkins, que a gente tem uma live feita aqui pela Ellen, que ela explica muito bem essa tabela. E nós colocamos Surama lá no grupo, no Terapia em Ação, e também acho que colocamos no Terapeuta Master, essa tabela. Então eu pego a tabela, pego o pêndulo e vejo em que frequência eu tô na mesa, né? Eu vou colocando lá, eu tô em que frequência, né? Porque eu não sei de cor as frequências, então eu vou lendo ali na tabela e vou vendo em que frequência que eu tô, né? Então, ou você pode, tendo a tabela do lado, você vai lá na mesa quantiônica, né? E você pergunta em que frequência você tá, aqui ó, né? A gente tem a mesa aqui, você pergunta em que frequência você tá
quantos dígitos, vai dizer 1 ou 2, 2 ou 3, né? Porque começa de 20 para cima. E aí, se forem 3, vai dar 150, 200, 250. E aí você vê que frequência você tá, olha na tabela e vê qual a frequência que deu, tá? E aí você sabe em que frequência você tá para atender, tá? É muito legal isso, é uma boa experiência. E não deixa de ser uma experiência de autoconhecimento, tá? Pronto, chegamos na neutralidade, né? E aí, vamos para um outro nível também, que aliás eu pulei aqui, desculpa, que é o nível 200 Hz, que é o da coragem, que veio antes da neutralidade, né? A coragem, ela vibra em 200 Hz, a neutralidade em 250. E aí, a coragem diz para você sobre a situação lá do mendigo que está no papelão. Tudo que ele precisa é de um emprego e um lugar para viver. Ele pode fazer isso. Ele deve fazer isso. Você entra então, você percebe que você está lendo o mundo com essa frequência da coragem. A sua vontade é ir lá e encorajá-lo a fazer algo diferente. Se você pudesse, sacudiria ele para fazer algo diferente, né? Então, depois nós temos a frequência 310 Hz. 310 Hz é a disposição. Então, que é acima do 250, porque eu fiz a confusãozinha aí, eu pulei aqui, tá? A disposição. Eu vou lá e vou falar com ele e ver o que ele precisa. Então, eu começo a ser proativo. Eu começo a usar, então, a minha frequência em Hertz para ser proativo, para resolver um problema, né? Eu vou lá e questiono, tipo... Vou lá e vou falar com ele e ver se ele precisa de ajuda. Essa disposição em ajudar, você já está vibrando então a 310 Hz. Como eu disse, nessa frequência, eu estou sendo já motivada por uma frequência de evolução, por uma frequência de expansão. Eu venho trazendo a neutralidade, né? E entro no processo da disposição, percebendo que eu posso ajudar até o limite que eu posso ajudar. Né? Sem invadir o espaço do outro, sem querer resolver a vida do outro. Depois, então, a outra Giovaninha vai passar lá, né? Com uma frequência, então, de 350 Hz, que é a aceitação. E ela vai, então, dizer: certamente esse homem tem uma história intrigante e os motivos que o levam a essa situação devem ser bem justificáveis, né? Então, ela começa a aceitar a situação, aceitar a vida como ela é. Lembra que a gente tem falado sobre essa chave? Que essa é uma grande chave de educação de nível consciencial. Quando eu aceito a vida como ela é, e sou benevolente e sou coerente, né? Então eu passo então a vibrar nessa frequência da aceitação da vida como ela é, aceitando, não de uma forma tão neutra, mas agora tendo um sentimento de empatia, não de apatia. Um sentimento que pode me levar até a seguir a minha intuição, já que eu não estou vibrando no meu instinto mais, eu já estou vibrando num nível de expansão de consciência, eu vou vibrar na minha intuição. O que será, né, que levou esse cara a fazer isso? Qual é a história dele? O que será que tem por detrás disso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? E aí você começa a trabalhar mais nesse nível. E depois, então, a gente tem o nível da razão, que a gente chama de 400 Hz, tá? A Giovaninha passando agora pela mesma situação ali, né? Aquela situação do mendigo no papelão, e ela tá vibrando a 400 Hz. E ela vai dizer: esse homem precisa solicitar algum auxílio do governo. Ele é o sintoma da atual crise econômica e dos problemas sociais do país. Você vai atuar num nível agora de entender com o seu racional o que é que está se passando. Por que a razão é tão importante? Porque a razão, quando ela está baseada, estou dando, isso é um exemplo, tá? Poderia ter feito outra frase qualquer, porque aqui pode parecer que eu estou dizendo que o governo é responsável por ele. Não. A razão diz: existe um auxílio no governo, certo? Se esse homem
está aqui, ele poderia usar a razão dele, a inteligência dele e ir ali pedir um auxílio para melhorar a situação de vida dele. A razão, quando eu estou frequenciando na razão, eu consigo achar soluções para minha vida. Deu para entender, gente? Não é se conformar, não é jogar a responsabilidade para o governo, é entender assim, ali no governo tem uma solução, ou ali naquela empresa de filantropia, naquela ONG, ali eles podem ajudar, então você usa a razão. Então eu posso ter uma solução. É quando a gente, por exemplo, chega um boleto do cartão de crédito, você não sabe o que fazer, veio 10 mil reais, você não comprou nada e aí você não usa a razão. Você entra em dor, em desespero, em raiva, quer matar todo mundo, e aí você já liga para o cartão de crédito xingando todo mundo. Você não está vibrando na razão, que é 400 Hz, porque a razão vai falar assim, poxa, mas eu gastei isso? Não, eu não gastei isso. Então eu tenho que ligar para lá com calma e ver o que foi que aconteceu. Pedir para eles tornarem isso. E aí você vai usando a sua razão, você está frequenciando em 400 Hz. E depois, eu vou só até aqui porque existe muito mais, tá? E quem tiver interessado, pode depois escrever, que a gente na live, pode colocar o arroba, que depois a gente tenta mandar para vocês, para quem não tiver, a tabela de Hawkins, para vocês entenderem em que frequência vocês estão, tá bem? Então, acima dos 500 Hz, né? Então imagina que a Giovaninha tá passando ali para ver o mendigo naquele papelão deitado na mesma situação que a gente começou lá nos 20 Hz na vergonha, e agora a gente está aqui acima dos 500 Hz. De que forma essa Giovana vai ver essa situação? Na lente da compaixão, o homem parece amigável e amável, alguém que não teve oportunidade na vida e foi vítima de um sistema que o marginalizou. Provavelmente ele tem muitos sofrimentos e muitas dores que o levaram ali, né? E aí eu posso me compadecer e posso então estar junto nessa frequência, mas procurando, né? Procurando enxergar nessa frequência de expansão, entendendo que ele é capaz de expandir a sua própria existência, que ele tem todas as ferramentas dentro dele, assim como nós, de olhar a vida de outra forma, de vibrar em outra faixa, né? Em outro nível de hertz, procurar essa cura. A Simônia colocou, nosso curso Terapeuta Master será a nossa escalada da frequência nessa tabela, nossa cura, nossa jornada de cura. Uau! Ai, Simônia, que coisa mais linda, eu vou printar isso, mulher, porque, nossa, eu fico emocionada, eu tô com o olho mareado. Obrigada por esse comentário, né, que faz com que eu sinta que realmente eu tô trilhando o caminho que eu preciso trilhar. Isso é, então, fechando esse assunto, aquela certeza de que o nosso nível de consciência determina o que vemos, como vemos o mundo, quem somos em relação aos outros e a realidade exterior, tá? O mecanismo de percepção é como um cinema projetor do nosso próprio nível de consciência. Gente, presta atenção nisso, né? O nosso nível de consciência, né? Ele é um mecanismo de percepção. Ele joga na tela da existência a interpretação da vida na frequência que eu estou vibrando. Os fatos são os mesmos, as tragédias são as mesmas, as guerras são as mesmas. Como eu vou ler isso tudo é que vai fazer com que eu consiga estar mais conectado com o meu processo expansivo do que com o meu processo de sobrevivência, com o vitimismo, tá? E é isso. E agora, nesse momento, eu falei pra caramba, muito mais do que eu deveria, mas eu queria colocar isso. Vocês curtiram essa forma de ver a tabela? Essa forma de entender as frequências? Falem aí comigo, gente, por favor, para eu saber que vocês estão junto comigo, que a gente está indo no ponto. Tudo certo para vocês? Tudo perfeito? Tamo junto nessa jornada? Tamo junto aí? Obrigada pelos coraçõezinhos. Então agora, né, eu vou chamar a nossa querida Kathleen pra gente fazer um trabalho aqui agora muito legal, né? Porque o que eu tenho tentado, né, meninas, é trazer pra prática pra vocês. Bora escangalhar as frequências baixas.
É isso aí, Simônia. Essa percepção de que nem todo momento a gente vai conseguir ver tudo numa frequência elevada. Algumas coisas é mais fácil que a gente veja com a frequência, né? Do amor, um nível frequencial em hertz acima de 500. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue frequenciar acima de 150 hertz, que é a raiva. Mas eu começo a perceber aonde eu tô no jogo da vida. Sempre procurando ir para a neutralidade. É sempre um bom lugar. Sempre a 250 Hz eu consigo começar a manejar as minhas frequências. Indo para a neutralidade, dizendo, tudo certo, deixa a pessoa quieta, deixa isso aí, vamos aceitar as coisas como elas são. Exemplificar com situações cotidianas é um ótimo caminho para compreensão. Divide aí, dizendo aí, concordando a nossa Shirley, né, a nossa Shirloca, que é a nossa pedagoga oficial aí do Terapia em Ação, do Terapeuta Master, uma diretora de escola mega potente que tem sempre algo interessante para trazer pra gente. E agora então eu vou chamar a nossa amada Kathleen, onde ela está. Kathleen, vou te convidar, aceita aí. Com muita emoção. Ixi, você acha que tá certinho aí? Oi, Gel. Muita luz eu vejo nesse caminho. Ai, muito obrigada. Oi, Obrigada, oi. João. É Vander, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito. Obrigada por você estar aqui. Kathleen, meu amor, preparada? Oi, Gel. Tudo bem? Sim, Eu estou tão sim. feliz, né, de ser você. Enfim, nós Eu também. tivemos seis corajosas mulheres, né, que se inscreveram, que foi a Fátima Souza, a Silvana Souza, você, que era o número 3, a Valdete Soto, a Roquelle e a Miriam. E eu fiz um videozinho, tá? Que tá nos stories, para vocês verem direitinho como eu sorteei. Eu fui lá no sorteio, sei lá o quê, filmei todo o processo, a listinha, tudo mesma filmagem, para que vocês vejam que foi tudo idôneo, tudo correto. Acho que vocês sabem disso. Então, Kathleen, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de parte da técnica que eu estou trazendo para a gente, que é baseada no EFT, né? Que é o Ok, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica que já existe, que trabalha com os pontos da acupuntura. Tem outras técnicas que a gente trabalha, que a gente conhece que também trabalham. Só que a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho mais analítica. É o Destrava Limpeza de Memória 360, tá? Então, vamos começar. Eu queria que você pensasse, né? Eu vou te dar uma demonstração dos pontos que nós vamos trabalhar. Você não precisa fazer o tratamento de olho fechado, a gente só vai fazer um pequeno relaxamento, tá? E eu vou tá. repassar com você os pontos, tá? Para você saber, e você pode ir de olho aberto, me copiando. A gente vai fazer primeiro o toque do karatê numa mão, depois na outra, e você vai repetir comigo 3 vezes uma frase, depois 3 vezes a frase aqui também. E Ok. depois, quais são os pontos que a gente vai usar? A gente vai usar o ponto da cabeça, vou botar um pouquinho mais para trás para você conseguir me ver, tá? A cabeça, Uhum, que é o ponto uhum, bem aqui no miolinho. Depois aqui, sim. bem perto da sobrancelha. Você vai batendo, Uhum, leves toquinhos, tem que ir batendo, isso. Depois aqui na têmpora, ok. sempre batendo nesse ritmo. Depois aqui embaixo do olho, bem nessa bolsinha que a gente tem. Depois, Uhum, entre o nariz e a boca, entre a uhum, boca e o queixo, ok. clavícula, costela e aqui no nosso timo, bem no centro do peito. Pode ser com os 2 dedos ou, se você quiser, pode bater assim com a mão, não tem problema, Ok. tá? Esses são os pontos. Você pode fazer a técnica de olho aberto comigo, não precisa fechar os olhos. Uhum, Só que agora eu preciso que você tenha coragem de me dizer uma dor, algo que está te incomodando, um bloqueio, algo que vem emocionalmente complicando você de fazer alguma coisa que seja importante ou te trazendo desconforto. Eu preciso que você me traga isso. já faz algum tempo que eu venho trabalhando e tentando pensar, né, de uma forma, mas eu ainda acho que tem um bloqueio, e é no caso
de eu me aparecer, falar em público, estar, sabe? Eu sempre vou pro lado da perfeição. Ah, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assim. Eu nunca acho que eu estou pronta ou perfeita. Tanto que eu gravei um vídeo e aquilo dali foi um divisor de águas, mas sempre me cobrei muito. Gravei basicamente quase o dia inteiro para encontrar um vídeo para tá legal, para tá bom para mim, mas nem assim está bom para mim, então tá me incomodando isso. Então, eu queria entender o que que acontece. Você tem vergonha de se expor? Você é o perfeccionismo que te persegue? Claro, dentro desse medo de se expor, provavelmente tem o perfeccionismo, são todos bloqueios. Sim, É uma vergonha, é um senso de incapacidade, você se sente incapaz. O que que é assim? incapaz, Tenta. é incapacidade, perfeccionismo e medo. Medo, no caso da desaprovação. Eu sempre tenho que ter aprovação para mim, ou perguntar se tá bom, se não tá, eu não consigo decidir por mim. Desaprovação minha. Uhum. Nós vamos começar então com essa necessidade de aprovação, que eu acho que é o que mais dói. Não sei se você Uhum. concorda comigo. Sim, Só que assim, a gente vai ter que falar sobre o que que é. Então a gente vai começar, eu vou bater os pontos, você vai repetir uma frase comigo 3 vezes. ok. Depois você vai começar a bater na cabeça, vai me copiando, eu vou falando, a gente vai conversando. Como eu estou fazendo aqui agora, a gente vai Uhum. conversando e vai batendo. E aí eu quero que você conte para mim situações em que você, nesse momento da sua vida, você sente esse desconforto, que você sente essa necessidade de aprovação, que você sente essa vergonha e deixa vir todas as memórias da atualidade, tá? Que estão relacionadas Ok. a isso, tá bem? Então a gente começa batendo aqui na mão, você pode começar. A gente vai batendo aqui e você vai repetir comigo. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me aceito total e profundamente. eu me aceito total e profundamente. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me aceito total e profundamente. eu me aceito total e profundamente. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me amo total e profundamente. eu me amo total e profundamente. E agora a outra mão, você pode virar, a gente vai repetir as mesmas frases. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me aceito total e profundamente. eu me aceito total e profundamente. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me aceito total e profundamente. eu me aceito total e profundamente. Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, Mesmo que eu sinta necessidade de aprovação, eu me amo profunda e completamente. eu me amo profunda e completamente. E agora você começa a bater e eu quero que você me conte de 0 a 10, qual é o nível de ansiedade e dor que você sente com essa necessidade de aprovação, com essa vergonha, quando você pensa sobre isso? 3. Então é Mexe baixo. muito comigo. 3 é baixo. De 0 a 10, você não está sentindo dor nenhuma, então. Não, desculpa, eu achei que é, o menor fosse a nota menor. Ah, ok. Tá. Não. Então, de 0 a 10 em intensidade. Quanto dói isso em você? 8. 8, ok. Então, vamos batendo aqui. Vamos trocando. Eu quero que você me conte como é. Como foi essa experiência de gravar e regravar, a angústia que você sentiu, como ficou seu corpo, o coração, se ficou acelerado. Eu quero que você vá me contando, como se você estivesse vivendo. Toda vez que eu ligo a câmera, parece que meu coração vai explodir pela boca. Eu Ele não, tá, não, aqui. pode, ele tá assim Eu, agora?
Acelerado? Tá. Uhum. Até Tá. então, quando eu descobri que eu ia vir gravar, não por me expor, mas sim porque eu ia estar entre as câmeras. E isso me incomoda, algo assim, eu preciso sempre estar perfeita. A primeira coisa que veio na minha mente é que eu não estava pronta, que eu não tinha me arrumado, que eu não estava pronta para aparecer. E eu falei, não, eu mesmo assim eu vou. E mesmo aquele dia, durante aqueles vídeos, nada eu conseguia, não conseguia porque eu gaguejava, não saía por conta que eu tenho que estar plena, perfeita, falar tudo certinho, como se fosse correto. Isso me machuca, vai me corroendo por dentro, porque nunca tá bom. Parece que eu sempre preciso que os outros me aprovem. No caso, não sei se isso veio da infância ou se vem de agora, de como eu sou mais adulta, mas isso me dói muito. E aonde que eu sei que está basicamente a minha dor, porque desse nova fase da minha vida, eu vou precisar me expor, vou precisar Sim. falar. E aí isso causa ansiedade, angústia, Isso. sentimento de não Ansiedade, angústia, adequação. raiva de mim Uhum. por não Essa, conseguir. essa raiva é forte, é? É, sim. Você Choro. chora, tá. E agora você vai continuar batendo comigo, mas eu vou pedir para você. Agora você já decorou mais ou menos os pontos, já sabe mais ou menos o ritmo. Eu vou pedir para você fechar momentaneamente os olhos e eu vou dar um comando. Nós vamos atrás da raiz dessa dor, tá? Eu vou abrir uma tela mental agora, preta, como uma tela de cinema, em 1, 2 e 3. Agora você vai voltar para a sua fase de 0 a 7 anos e vai deixar vir uma memória, uma lembrança. Assim que você lembrar, você pode abrir os olhos e me contar, e me falar dela. Não vem uma memória ao certo, Gel. Vem o quê? Algo assim mais específico. Vem algumas situações É isso. em, Pode ser em que várias. Isso. Então várias começa a falar. situações. Pronto, melhor ainda. Você vai começar a falar as primeiras situações que você foi lembrando dessa fase de 0 a 7 anos. Agora, por favor, começa a falar para mim. A primeira que veio foi de uma escola que eu tinha que ler em público e eu recusei e a professora disse que se eu não lesse eu ia para a diretoria. Daí, no caso, eu consegui ler e gaguejei um pouco. Depois vem, no caso, as desaprovações do meu pai. Eu sempre tinha que estar. Que ele não vinha, mas eu sempre achava que era por causa de mim, que ele não gostava de mim, Que ele não ele não me vinha, amava. ele não vinha para quê? Para casa? Não, porque meus pais nunca foram casados, né? Se ele às vezes marcava de vir me buscar e não vinha. E eu achava que isso Uhum, era culpa minha. As- uhum, Também veio alguns momentos da minha mãe. uhum. Sim, tô te ouvindo. Daí, daí eu tinha também no 0 aos 7 anos, ali nos 6 a 7 anos eu fui modelo também. Então fui muito cobrada, tinha que estar perfeita, tinha que ser é, sempre exemplar. Teve aqueles momentos ali que eu de ensaios, coisas assim, sempre me cobraram bastante. Sim. E, Então, e fala. mais da minha mãe mesmo, que a minha mãe não se valorizava, sempre também tinha que ter essa aprovação dos outros, sempre tinha que estar nesse lugar e eu sentia raiva disso, né? Quando eu era pequena, sentia raiva
por ela sempre precisar disso. E agora eu estou sentindo raiva por estar nessa posição de ter que os outros me aprovarem. Uhum. Olha como a gente vai repetindo, né? Os padrões. Então, primeira coisa que a gente vai fazer agora, eu vou pedir para você fechar os olhos, enquanto você vai batendo nos pontos, que agora você já sabe quais são. Uhum. E eu vou pedir que nessa tela mental preta que a gente abriu, onde veio todas essas memórias, você vai entrar em contato com ela de novo agora em 1, 2 e 3. E você vai ver a cena da sua professora. Ela te mandando ler, te reprovando, falando que você não sabe fazer direito, que você não lê direito, que ia te levar para a diretoria, te ameaçando por conta disso. E você vai sentindo toda essa dor. Bota ela para fora. É isso. Deixa sair. Deixa sair toda essa dor. Ela tá xingando, dizendo: você não sabe ler, você não se empenha direito, você não faz direito. Eu vou te levar para a diretoria, você vai ver só. E você vai se sentindo tão pequena, tão desprotegida, tão desamparada, tão incapaz. Você vai então olhando para essa situação, deixando essa dor sair. Enquanto você bate, essa dor vai saindo, vai amenizando. E agora eu vou contar até 3 e você vai estar de novo com essa sua professora. Só que agora de um outro jeito. Você vai usar a sua imaginação junto comigo, tá bom? Então, agora eu vou trazer novamente essa cena, você na sala de aula e a sua professora te chamando para ler agora em 1, 2 e 3. E você vai usar a sua imaginação comigo. Você vai ver a sua professora chamando você para ler. E aí você diz para ela que você está com medo, que você não sabe se vai conseguir. E ela chega bem pertinho de você, coloca a mão no seu ombro e diz: eu vou te ajudar, não tenha medo. Não tem problema você não conseguir. Você está aqui para aprender e eu estou aqui para te apoiar. E enquanto ela segura no seu ombro, você vai abrindo o livrinho e vai conseguindo ler aos poucos, e ela vai te apoiando, vai te ajudando a juntar as sílabas, a montar as frases, e você vai se sentindo cada vez mais confiante. Como é que está sendo isso agora para você? Agora tá mais leve. Está mais leve? Sim, Você consegue compreender que essa professora fez o que podia com a consciência que ela tinha? sim. Né? Você consegue desejar e abraçá-la e dizer dentro da sua cabeça: tá tudo bem, eu entendi. Tá tudo bem, eu entendi. Obrigada por essa segunda chance. Obrigado por essa segunda chance. Eu te libero e eu te deixo ir. Eu te libero e eu te deixo ir. Veja essa professora, então, indo embora. E você, como se sente ao vê-la indo agora? Muito mais leve, Uhum. mais tranquilo. Mais tranquila? Ok. E agora eu vou contar até 3. E eu vou te levar para encontrar o seu pai. Quando ele não aparecia em casa para te buscar, porque eles eram separados, e você se sentia culpado por ele não estar ali. Eu vou te levar para esse lugar agora em 1, 2 e 3. Consegue ver o seu pai? Sim, O que você sente quando ele chega?
sinto que um pouco de culpa, de raiva, de angústia Uhum. por talvez ser culpa minha, não sei direito. No caso, ele não gostar de mim, sei lá. Eu vou fazer com que a gente então use a imaginação agora, nessa mesma tela que você já está com ela aberta. E você vai então dizer para o seu pai e perguntar para ele tudo o que você gostaria de dizer nesse momento. Botando toda essa raiva, essa dor para fora. Fala com ele agora. Só queria entender por que que eu sinto essa culpa, por que nunca me olhou como filha, ou por que eu preciso desse carinho, desse amor, disso. Fala para ele que você está com raiva. Eu tô com raiva. Por que você me abandonou, pai? Por que você me abandonou? Por que você deixou a gente? Por que você deixou eu? Me explica. E Tá pedindo uma agora? explicação. Isso. Agora ele vai abaixar na sua altura e ele vai te explicar. Deixa a sua imaginação. Abre o seu campo. Abre o seu campo mórfico e deixa o seu pai falar com você agora. Por quê? Escuta a explicação dele. Quando quiser, compartilha com a gente. Tá dizendo que não é sobre mim, é sobre ele, que eu não tenho por que carregar essa culpa, que é ele que é o culpado, que ele me ama, ele gosta muito de mim, Uhum. só que no caso ele é assim, não é nada sobre mim, Uhum. é sobre ele. Você consegue perdoá-lo? Dizer, papai, eu te perdoo. Eu consigo, É? Então fala com ele. pai, mesmo tudo que já se passou, eu te perdoo. Sei que não é mais sobre mim, sobre você, então deixe ir, não tenho o que fazer. E agora? Eu te proponho um abraço bem apertado para quebrar toda resistência, para deixar o amor fluir entre pai e filha. Que toda mágoa escorra como uma água suja e que você seja renovada por um rio de água viva. Como é que você tá? Tá bem, Tá bem? tô mais leve. Tá baixo, alguma coisa tá acontecendo, mas vamos seguindo assim. Não quero que você pare. Tá me ouvindo já? Agora sim. Isso. E agora você diz, papai, eu te libero. Papai, eu te libero.
Eu te aceito eu te aceito e eu te honro e eu te honro. e eu prometo te honrar Eu prometo te honrar com a minha felicidade, com a minha felicidade, me alegrando pela vida que você me deu. me alegrando pela vida que você me deu. Eu te libero e te deixo ir Eu te libero e te deixo ir em paz. em paz. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela minha vida. Isso. E agora você viu seu pai indo embora. Como é que você se sente agora com relação a ele? Muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas É? meu coração não tá mais acelerado. Não, que bom. E agora eu vou dar um comando de 1 até 3 e nessa mesma tela, que agora está vazia, você vai ver a sua mãe chegando. Em 1, 2 e 3. Sua mãe está aí com você? Sim. É. E agora eu quero que você lembre dessa raiva que você sente por ela não se valorizar, por ela não ver valor nela mesma. Isso, pode tossir, se quiser bocejar e arrotar, pode bocejar e arrotar. Isso, bota pra fora. O que que você está sentindo agora? Ainda, ainda tenho raiva. Isso. Agora você vai olhar para ela e falar para ela tudo que você sente, bota toda essa raiva para fora. Tudo que você nunca disse, você vai dizer agora. Isso. Eu tô Eu, aqui com você. Você não tá sozinha. mãe, eu sinto raiva de você não. Eu sinto raiva de você não se ter valorizado, se deixar todo mundo falar o que queria e não queria, e você aceitar tudo. E agora eu sinto raiva por estar nessa mesma situação, por deixar as pessoas pisarem, falarem e eu aceitar tudo isso. Parece que eu tô revivendo um filme, tô revivendo sua história. Você tem raiva dessa passividade. Você tem raiva Tenho, dela não se defender. tenho, E você tem raiva de você, né? Porque você tá fazendo igual. sim, Uhum. Você percebe que você tá honrando a sua mãe na dor e não na alegria. Põe essa raiva pra fora. Deixa sair. Deixa sair. Deixa sair. Pode arrotar, pode tossir. São os blocos de energia que estão se dissolvendo. Você está indo em busca do seu crescimento, da sua cura. Tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Como é que tá essa raiva? Ainda tá muito grande ou tá diminuindo? tá diminuindo. Então agora você acha que você pode conversar um pouco com ela de forma diferente? Sim, Pergunta para ela por que que ela foi tão passiva, por que que ela não se defendeu. Deixa eu ver o que ela te responde. porque
foi tão passivo. Por que que você não se defendia? Ela disse que com a vida ela aprendeu assim. E também é sobre ela, não é nada sobre mim, é sobre ela, na vida dela. Uhum. Ela viu que tem vezes que não precisa brigar e nem sentir raiva de ninguém. Então ela Que está às vezes, dizendo que genuinamente ela não se importava, é isso? sim, ela não se importa. E você tomou as dores dela. Sim, Você percebe que você se colocou no lugar errado? agora sim. Percebe? Então agora, repete comigo, mamãe, Mamãe, eu peço que você me perdoe eu peço que você me perdoe por ter me colocado no seu lugar. por ter me colocado no seu lugar. Eu deveria ter sido filha Por ter sido filha e não tentado ser sua mãe. e não tentado ser sua mãe. E agora eu entendo. E agora eu entendo. Eu me perdoo por isso Eu me perdoo por isso e te peço perdão. e te peço perdão. Você consegue dar um abraço na sua mãe e Sim, sentir esse amor? sim. E enquanto você está abraçadinho com ela, sente esse amor, essa conexão. Sente ela dizendo, filha, eu te abençoo. Onde quer que você vá, eu estarei contigo. E eu te libero para experiências de felicidade, paz, amor, sucesso, prosperidade. Escuta ela falando isso para você enquanto te abraça. Como é que você se sente? Mais leve. É? E agora então ela vai se despedir de você, te agradecendo por esse momento. E agora ela vai virar de costas e vai embora. Como é que você se sente agora que ela foi embora? Me sinto mais tranquilo Né? em relação a isso. Que bom. E agora eu vou abrir a tela mental, a tela preta, novamente em 1, 2 e 3. E você então agora vai voltar para o momento atual. Vai começar a ver nessa tela você gravando esse vídeo, você tentando falar. Acesse essa lembrança e o que você sente agora? O coração ainda dispara ou você consegue ver como espectadora? Eu me vejo como espectador, como Né? se eu estivesse falando comigo mesmo. De 0 a 10, em nível de intensidade, onde 10 é o máximo e 0 é o mínimo. Quanto está doendo agora essa lembrança do presente, essa memória recente? Não tá doendo mais. Não? Ok. Então agora eu quero que você use novamente a sua imaginação em 1, 2 e 3. Vamos abrir essa tela. E agora você vai se ver fazendo um vídeo com alegria, sem julgamento, sentindo a felicidade de produzir, de se mostrar. Porque o que você está levando para o mundo é a sua voz, é a sua verdade, é aquilo que vibra no seu coração, é a vontade de ajudar o outro, de ajudar as pessoas a serem curadas, a se desenvolverem. Entra nessa frequência. Conta pra mim como é que é, vai. Fala pra mim.
É inexplicável a sensação, é maravilhoso essa sensação. Parece que eu explodi de felicidade. Então, vai sentindo essa felicidade reverberando em cada parte do seu corpo. Enquanto você toca os pontos, você vai reverberando essa felicidade e ela vai curando todo o seu campo mórfico, vai curando os seus 7 corpos, vai trazendo uma nova frequência de felicidade, ousadia, alegria, prosperidade, harmonia. Vai vibrando nessa frequência. E agora eu vou pedir que você coloque a mão no seu chakra cardíaco, no seu peito, e sinta essa energia. Tem uma vibração muito forte acontecendo agora. Eu estou sentindo aqui uma felicidade, uma plenitude, uma alegria. Deixa essa alegria vir. Deixa reverberar nesse chakra cardíaco. Deixa reverberar no teu coração. Isso, sente essa felicidade. Sente essa energia de mudança, de transformação, de poder, a potência de ser quem você é. Toda vez que você precisar, você vai colocar a mão no seu coração e vai acessar essa frequência, essa vibração de liberdade. E eu dou por encerrada a nossa técnica. Você vai voltando assim que você sentir bem. Como é que foi pra você, meu amor? Eu tô chorando, mas é de felicidade agora. Caramba, não tenho o que falar. Não tem palavras para descrever, é só agradecer mesmo. Agradecer muito a você por hoje, por esse momento. Agradecer por essa frequência que eu acho que eu nunca senti tanta na vida, por isso, por essa experiência. E sei lá, eu não tenho o que falar. Só vem palavras boas, bonitas, de agradecimento. Muito obrigado por isso. Hoje é o que você está fazendo. Acho que você e toda a sua equipe, eu falo você, mas tem a Sona, a Ellie e as meninas ali do. Não tem, vocês estão mudando vidas, inclusive a minha. Obrigado por isso. Obrigado por tudo. É só isso que eu queria te dizer. O que vocês estão fazendo é. Ai, que eu vou chorar de novo. É inacreditável. Obrigado por isso, por eu acessar isso e por eu sentir que essa alegria, sentir que eu sou capaz, eu consigo, que eu sou radiante. Não tem o que falar. Obrigada. Eu fico muito feliz, porque é aquilo que eu falo, a gente não está atrás de elogios, a gente está atrás de feedbacks que confirmem que a gente está cumprindo o nosso propósito. E eu queria te agradecer pela coragem, né, de se expor, de expor a sua vida, de expor a sua dor, sem a mínima vergonha, sem nenhuma barreira. Não é um tratamento fácil, é um tratamento onde a gente Não. expõe a nossa alma. Uma coisa é fazer isso no consultório, com a sua terapeuta. Outra coisa é você estar fazendo isso aqui ao vivo, né? A gente teve aí uma média de 30, 40 pessoas entrando e saindo. Eu queria só te agradecer pela tua ousadia, pela tua coragem, né? Desse enfrentamento. E tem um desafio para você. O Eu desafio cumpri. é que essa semana você vai escolher um tema para gravar um vídeo.
Tá. e vai depois nos contar. Na próxima live, vou chamar você para você contar se você sentiu diferença na hora de Tá produzir um bom. novo conteúdo, de se ver, né, nesse processo de exposição. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Aceita o desafio? Aceito. Por quê? Porque aqui nós mata a cobra e mostra o pau. A gente quer mostrar, né, para o pessoal que você vai conseguir atingir seus objetivos, né? Então, vamos ler aqui. Tem o pessoal tá escrevendo aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Eita, volta, gente. O pessoal está escrevendo. Receba com amor, que emoção. Kathleen, você foi incrível. Muitos beijinhos, muitos corações. Foi lindo. Todo mundo Obrigada, aqui te gente. mandando boas vibrações. A terapeuta Miriam falou, isso mesmo, vocês estão mudando a minha vida também, gratidão. Obrigada, Miriam, né? Foi muito lindo, emocionante. A Simone falou, bora escangalhar os traumas, Kathleen, a Shirley, parabéns pelo grande passo, Kathleen, tem todo o nosso apoio. A Glaucia, parabéns. Todo mundo batendo palmas, a Regininha colocando, deixa limpar, você merece, né? Amém. Isso, Obrigada. esse alívio, todos nós merecemos. A gente tem que se colocar nessa frequência, né? Sair da frequência da sobrevivência, sair da frequência do vitimismo, né? E entrar nessa frequência de expansão. A gente não está perfeito na expansão, a gente está só aprendendo a voar. A Regina colocou, voa, linda. É exatamente isso. A Cláudia botou, reverberou essa energia. Muito obrigada, Gel e Kathleen. Então é isso. A expansão é um tipo de voo do nosso coração. É um tipo de voo da nossa emoção, né? Então, parabéns por ter voado. Parabéns por isso tudo. E semana que vem, terça-feira que vem, eu quero que você me fale desse desafio aqui ao vivo, tá bom? Pode Muito deixar. obrigada. Extrapolamos o tempo, eu nem sei quanto tempo de live tem, mas eu acho que foi muito legal a gente poder compartilhar essa técnica que mistura EFT com passos de hipnose sistêmica e ressignificação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E quem tiver interessado em aprender mais com a gente, fica de olho, porque a gente tem muitos workshops e cursos vindo por aí. Vamos relançar o Terapeuta Master. E quem estiver com a gente, está com a gente. Quem estiver entendendo o que a gente está fazendo, vai seguir o fluxo, a gente vai caminhar junto. Eu estou E muito feliz. cê- acho que vocês, né, enfim, né, vão mudar muitas vidas ainda. Por isso que eu falo que quando você pensar em desistir, Gel, lembra de mim, lembra de mim que eu falo de mim porque eu tô vivendo isso. Não desista. Só pensar assim, não desista, porque acho que essa capacidade que vocês, sua equipe e as meninas ali, eu não tenho nada para reclamar, nem só para agradecer mesmo. Vocês estão mudando vidas e vão. Não é só eu que falo isso, é mais as meninas também. Obrigado por tudo, de Eu que coração mesmo. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico emocionada. Eu tô com os zoinhos cheios de peixe já. Vocês me deixam tudo. O pessoal está falando, partiu o mestrado terapeuta master, bora. Gente, terapia em ação e terapeuta master é para quem tem fome e sede de ir fundo. A gente não tem nada contra estar no raso, mas tudo é a questão do nível que a gente quer chegar. Tudo tem utilidade, tudo é bom. É só a gente ir caminhando para o nosso destino, né? As Top Masters. Gê, você é uma grande master, estou muito feliz de fazer parte da primeira turma, linda do Terapeuta Master, isso mesmo. É uma turma muito especial. A Soninha, né? Tem muito a ver com A você estar minha aqui, está mestra. dizendo nossos agradecimentos, Cat. Então, assim, você é muito amada. A Glaucia sempre juntas. Essa é uma turma inesquecível para mim. Vocês são maravilhosos. É muito amor envolvido nessas nossas três mestras. E obrigada, a gente recebe, como a Sônia Verdade. falou, nós recebemos todo esse carinho de vocês com muito amor. Meus amores, estamos indo. Não esqueçam, Obrigado. quinta-feira tem live. Soninha tá vindo aí, Ellen e eu. Né? Nós viremos com um tema interessante. Aí, é a parte 2? Não, já foi a parte 2, não foi? Foi a parte 2, foi semana passada. Então, Foi. logo, logo divulgaremos um novo tema na próxima live. Eu agradeço a presença de vocês. Quarta-feira tem aula no Terapeuta Master, estamos juntos, ok? Terapeuta Master mudando nossas vidas.
Eu Com agradeço. certeza. Obrigada. Muito obrigada por isso. Amo vocês. Muitos beijos. Vamos lá. Tchau. Escangalhar com esse trauma tudo. Bora escangalhar, gente. Bora. Tchau. Beijo. Tchau. Até amanhã. Não quer desligar. Foi.